salvação, cura, prosperidade, libertação. Acompanhe agora Paz e Vida no seu lar, com João Ribe Palharim. Apresentação, Pastor Danilo Queiroz. Povo da TV Cidade Manaus, aqui pela NET Claro, canal 3, também pelo canal do YouTube, Facebook e também pelo Instagram. Eu sou o pastor Danilo Queiroz e mais uma vez aqui está no ar o programa Paz e Vida no seu lar. Desde já eu quero pedir para que você se inscreva no canal da TV Cidade Manaus e também se inscreva no meu canal particular, Pastor Danilo Queiroz. Estou pastor da sede da Paz e Vida aqui em Manaus, na Avenida Constantino Neri. E em breve faremos uma transição. Pastor Joaquim Neto virá da Paraíba para assumir o estado do Amazonas e eu serei enviado do estado do Amazonas para o estado do Maranhão. Na Paz e Vida é assim, fecham-se ciclos, iniciam-se outros ciclos para abençoar o povo de Deus. Então, nesta quarta-feira, buscaremos o Espírito Santo na Avenida Constantino Neri, 3400, 9 da manhã, 3 da tarde e também às 7 horas da noite. Especialmente para o povo do Coroado, estaremos juntos na mesma fé, buscando o Espírito Santo exclusivamente às 7 horas da noite com o pastor José Wilson, na Avenida Cosme Ferreira, 816, nesta quarta-feira de despedida do querido povo da Paz e Vida no Coroado. Você que está assistindo essa programação, nós sempre trazemos Paz e Vida no seu lar em forma de mensagens, em forma de testemunhos. E hoje você vai aprender com o Senhor Jesus mais uma mensagem de Paz e Vida que foi pregada aqui na sede estadual da Paz e Vida em Manaus. Se prepare, Deus vai falar com você. Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Paz seja com todos, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E o versículo é o de número 35. Eu quero que você fique com isso registrado em seu coração. Os assuntos que a humanidade foge, o Evangelho enfrenta, tá? Por isso que a palavra de Deus é como uma espada. Se esta palavra estiver ao seu favor, essa espada será usada como uma arma poderosa em Deus. Mas se essa espada estiver contra você, eu não preciso nem explicar. Quem está entendendo isso já? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35. O Evangelho não foge do assunto, mesmo que as pessoas não gostem. Olha o que está escrito. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Essa não é a grande dúvida da humanidade? Olha o que diz a continuação no verso 36. Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Na natureza você consegue identificar o processo espiritual. Jesus disse: o grão de trigo não pode só cair na terra. Se cair e ficar só, ele não produz fruto. Só caiu, ficou na beira do caminho, mas quando morre,
então ele gera fruto. Você é como uma semente espiritual. A morte para nós não é um tabu, é um processo da passagem espiritual. Porque para quem está em Cristo, a morte de verdade ela não existe. Existe uma vida transbordante, uma vida eterna para sempre. Amém? Então eu vou reler o verso 35 e você vai repetir bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? O evangelho não foge do assunto da morte, que é o assunto que causa pânico na humanidade, não é verdade? Não tem pessoas que quando falam da morte, elas chegam a usar aqueles costumes, elas dizem assim: bate na madeira, não é assim? Fala disso não, vira a boca para lá. E o que é a Santa Ceia, senão celebrar a morte do Senhor até que Ele venha? Porque na morte do Senhor nós encontramos uma vida de verdade, uma vida transbordante. Amém? Então por favor desocupe as mãos e vamos aplaudir a Jesus esta palavra. Vamos aplaudir o Evangelho. E enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Aplauda e diga glória, glória, glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e nós te damos glória. Senhor, abra o céu e receba este louvor. E sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude e o teu poder. E que a tua palavra vá e produza o fruto e o resultado, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Minha gente, humanamente falando, as pessoas preferem muito mais comemorar um nascimento do que ir a um velório, não é verdade? Nós comemoramos mais o dia da vida do que o da morte, e até quando se trata da pessoa do Senhor Jesus, as pessoas preferem comemorar mais o Natal, o suposto Natal, né, no dia 25, há um grande banquete, uma grande festa, uma grande mobilização, do que a pessoa comemorar a morte de Cristo na Páscoa. Pode perceber que na Páscoa não há a mesma movimentação. Claro que nós da fé lembramos sobre a morte de Cristo, falamos, tomamos a Santa Ceia, mas o povo, entre si, eles preferem comemorar o Natal. A festa é mais atraente, não é verdade? E a própria Bíblia diz assim: é melhor você ir na casa com o luto do que você estar numa grande festa. Porque na casa do luto você se depara com aquilo que assusta muita gente, mas aquilo que faz com que muitas pessoas se aproximem de Deus. A morte para Deus, ela é vista como algo bom, uma passagem. E até mesmo quando os mortos descansam, a palavra diz assim: não sejamos ignorantes quanto aos que dormem, porque os que estão dormindo em Deus, e eles ressuscitarão em Deus e para a glória de Deus. Já os fariseus e até os saduceus, eles tinham grande dúvida: mas quando ressuscitar vai estar casado com quem? Quem teve mais de um casamento? E quando ressuscitar, ressuscita onde? Primeiro. Então o apóstolo Paulo, nesta mensagem à igreja de Corinto, começa a expor que a morte é como um semear da alma. E se foi semeado da maneira correta, vai frutificar da maneira eterna. Olha o que está escrito no verso 38 em diante:
mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes e das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Talvez é por este texto que as pessoas, quando não têm às vezes a coragem de contar para a criança sobre a morte de alguém, né? A pessoa costuma dizer assim: virou uma estrela, né? Talvez por isso as pessoas começaram a fazer, não sei, penso que talvez, Deus está falando assim: olha, existe glória de um que não é igual ao do outro. Não é só pelo fato da pessoa ter frequentado uma igreja o resto da vida, ou ela ter tido um cargo, que quando ela morreu ela está em Deus. Nós temos a mania, né, de colocar todo mundo no céu. Não, mas foi uma pessoa boa. É o medo da alma. É quando a alma questiona: será que foi para o céu? Será que confessou Jesus? Será que no último momento de vida, aquilo que aquela pessoa diz, eu aceito Jesus, ou eu recebo Jesus, será que isso foi suficiente? Nunca sabemos, querido. De uma coisa eu sei: essa semente não é o seu corpo, essa semente é a sua alma, e a sua alma vai durar para sempre. Que esta alma esteja em Jesus e Jesus na sua alma, porque se Cristo morreu e ressuscitou, é uma certeza que nós ressuscitaremos e estaremos glorificados com Ele também. Agora, se esta alma que é eterna não estiver em Cristo, se a pessoa acha que este mundo já é mau, já é terrível, imagine o que espera numa eternidade de sofrimento. Paulo vai mostrar para nós, expondo a palavra, que o pecado, mas também a solução para o pecado já estão disponíveis. Olha o que ele vai contar no versículo 44. Vamos ler o 43, tá? Por favor, vamos lá. Semeia-se em ignomínia, que é uma vergonha profunda, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, cheio de impulsos, fraquezas, ressuscitará em corpo espiritual. Se há corpo animal, há também o corpo espiritual. E ele começa a dizer assim: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Preste atenção, quando a Bíblia fala da corrupção, da fraqueza, da vergonha do corpo, a Bíblia não está atrelando a corrupção só à corrupção política, porque hoje as pessoas associam essa palavra diretamente ao meio político, não é verdade? A corrupção política. Não, a Bíblia está falando da fraqueza do corpo humano mesmo. Cadê os homens aqui dessa reunião? Se eu perguntar cadê as mulheres, vocês vão passar vergonha. Quer ver? Cadê as mulheres dessa reunião? Meia dúzia pelo menos deu glória. Cadê os homens? Tá bom. Dá para o gasto. Sabe quando a gente pega
aquele resfriado que é 10 vezes pior que as mulheres sentem? Cadê os homens para confirmar essa informação? Você tem que me ajudar, irmão, porque senão a gente não é uma equipe. Mulheres, segundo os meus estudos, é muito pior, viu? E não se discute mais isso, por favor, não vamos brigar logo nessa partida, né? Vamos embora com as pazes feitas, né? É muito pior. Uma gripe joga o corpo no chão. Uma infecção de um alimento pode causar a morte. Existem coisas que faz o corpo se abater, que você fala, meu Deus, a pessoa estava tão bem. Estava ontem bem, hoje já está caída. Corpo corruptível. Fraco. E até você que diz assim, pastor, eu me cuido bem. Vou regularmente ao médico. Eu me alimento bem, tomo vitaminas. Eu vou conforme eu posso andar, pastor. Eu vou caminhando com cuidado, com prudência. Até para você, uma hora o corpo já não vai mais responder. E quando o corpo está bem, mas a mente humana não está bem, a mente defrauda o próprio corpo. A Bíblia diz assim, e o espírito que está abatido, quem o levantará? E hoje nós falamos disso, mas isso sempre existiu. E quando não, as doenças emocionais. O coração, quando está corrompido, o corpo pode estar forte, a pessoa pode ter todas as condições, ela não consegue mais corresponder. É esse corpo corruptível, fraco, sujo, que vai ser um dia levado para ser sepultado. Mas não vai ressuscitar assim. Cristo, o Espírito vivificante do último Adão, num abrir e piscar de olhos, vai glorificar este corpo, a um corpo forte, salvo, e viverá para todos sempre desta maneira, com os olhos e a mente aberta, para viver a eternidade com Cristo, onde todas as dores são passadas. Agora imagine só, às vezes a pessoa quer viver esta vida, assim como os antigos viveram centenas de anos. O ser humano está estudando cada vez mais como nós podemos prolongar um pouco mais a vida, como nós podemos ter longevidade. E eles estão ignorando que o primeiro Adão viveu centenas de anos, mas viu na sua própria família o assassinato entre os próprios irmãos. Viu seu filho andando errante sobre a terra. Ele plantava e às vezes não colhia. Viu a sua mulher passar por dores de partos violentas. Ou seja, quanto mais vai passando os anos do ser humano, mais ele vai percebendo que não vale a pena. E por isso que em Provérbios Salomão está muito feliz, em Cantares ele está extremamente apaixonado, em Eclesiastes ele começa a dizer assim, olha, eu estou olhando tudo que eu tive, eu tenho uma coisa para confessar para vocês, tudo foi vaidade. O que eu estudei enfadou minha carne. Olha, o final da vida, vamos combinar uma coisa, teme o Senhor enquanto vêm os dias bons, porque quando vier os dias maus, você não vai ter contentamento neles. E olha que problema financeiro, de saúde, nós não encontramos no rei Salomão. Mas um homem que percebeu que quanto mais os dias vão passando, mais a tendência da corrupção vem chegando perto. O pecado vai rodeando o ser humano. E por que isso, pastor? Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, vamos lá. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que,
como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado do mundo ou no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Outra coisa que muita gente da igreja erra, quando se fala de lei, a pessoa só associa a Moisés. Só que a palavra diz que existia uma lei desde Adão até Moisés. Adão não tinha muitas leis o cercando, mas o ser humano é tão inclinado ao pecado que uma só coisa que Deus falar, ele não é capaz de obedecer. Adão, desfrute de tudo. Só que tem essa árvore aqui, é do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Os professores de teologia da Paz e Vida, inclusive as matrículas estão abertas, você pode fazer de graça, tá? Estudar de graça a teologia aqui na Paz e Vida. Depois, no final, pegue essa bolsa de estudo para garantir sua vaga, tá? Eles costumam dizer nessa aula de pecado original, Adão já conhecia o bem. O pecado só revelou o mal para ele. Já estou até estragando essa aula, né, Elza? Fazer o quê, né? É pelo bem maior. Adão nunca acabou um dia cansado ao ponto de ele falar, eu não sei se eu vou aguentar amanhã não. Porque quando acabava o dia para Adão, soprava um vento no jardim, Deus estava vindo para renovar as forças deles todos os dias. E já direcioná-lo para o próximo dia. Trabalho para ele não era problema. Se tivesse que criar nome de animais ou uma nova ferramenta, ele dotava de uma inteligência tão grande que ele nem sabia o que era criatividade, porque para ele criatividade era algo natural. Tinha tudo para não errar, mas errou. Quantas vezes a pessoa tem recurso, tem Bíblia na mão, o povo do Brasil não vai poder chegar no juízo final dizendo a gente não teve chance. O povo do Brasil não vai poder chegar dizendo assim, mas eu não tive oportunidade. A oportunidade está escancarada. A Bíblia está nas mãos. Tem gente que doa a Bíblia. Tem Bíblia no celular que fala o versículo sem até o preguiçoso ler. Você está cercado de recursos. Jesus já venceu na cruz do Calvário por você. Já abriu um novo e vivo caminho. Começa a seguir a direção da fé. Porque quando acabar aqui, continua na eternidade para a glória de Deus. Nós estamos cercados de tantos benefícios. E parece que assim como foi com o primeiro homem, Adão, não estamos aproveitando. Não aproveitamos. Damos as nossas desculpas ao ponto que na viração de um dia, que parecia ser um dia comum, Deus pergunta, Adão, onde está? Mas na verdade, no hebraico, a pergunta não é onde está, é como está. Que aí muda tudo, né? Deus já sabia onde ele estava. Adão sai de trás das árvores com uma roupa improvisada que ele fez, que devia ser horrível, né? Porque o homem, quando quer consertar o próprio erro, é pior ainda.
Ele fala, não, Senhor, é que eu tive vergonha, eu estava nu. Deus perguntou, mas quem é que falou de nudez para você? Conta aí para mim, Adão. Deus já sabendo de tudo, veja como Deus é paciente e graças a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Me conta, Adão. Olha, você não se ofenda, mas a nudez para Adão não era questão de sem vergonhice, como é hoje. Não era pouca vergonha. Era natural. Ele vivia sem ter esse tipo de vergonha. Foi criado desse jeito, então para ele era algo natural, assim como os animais não precisam de vestimentas para se esconder. Senhor, eu tive medo. O pecado trouxe medo para Adão. E sabe o que é pior? O pecado trouxe medo de Deus. Tem gente que tem medo até do diabo hoje em dia. Adão teve medo de Deus. E quando Deus começou a apertar, dizendo, mas quem foi que te falou isso? Foi a mulher que tu me destes. Deus e a mulher foram culpados aqui, segundo Adão. A mulher não queria lutar nem contra Deus, nem contra o homem. Porque quando a mulher veio a existir, o homem já estava lá. Então, Senhor, foi a serpente. Aí Satanás não tinha quem culpar. Que se pudesse, ele ainda terceirizava essa culpa também. E cada um recebe a sua maldição ali. Quando o neném nasce, eu não quero que você me tenha por insensível. Poxa, pastor, é lindo. Mas o símbolo da figura do nascimento é aquele choro estridente de uma criança. Está nascendo mais um pecador que vai precisar lutar pela sua salvação. Por isso que Jesus disse assim, ai das que amamentarem naqueles dias. Tem gente que tem filho e não liga nem para a educação, imagina para a vida espiritual. Pastor, mas não tem consciência disso, eu também sei. Mas o pecado já está ali, meu amigo. Por isso que quando o último Adão veio para salvar, e este último Adão você sabe quem era, né? É Jesus Cristo. O Espírito Santo não pôde contar com a semente do homem, porque a semente do homem ia corromper aquele propósito e ia nascer um Jesus com pecado. Teve que nascer sem contar com a semente de José. Porque o homem representa o pecado nesse momento. E por que isso ficou de responsabilidade? Porque Deus deu a ordem para o homem. E é o homem quem gera a semente na mulher. O Espírito Santo cobre Maria e gera um fruto. Esse último Adão foi para o deserto, não para o paraíso. Satanás foi tão ousado que foi tentá-lo lá, no deserto. Esse último Adão foi cuspido, esquartejado quase vivo. O lado dava para se ver. Um ladrão de meia tigela olhou para ele e falou, se você é o Cristo, sai daqui e tira a gente junto. E ele calado, não abriu a boca. O último Adão tinha tudo. O primeiro Adão tinha tudo, o último não tinha nada. O primeiro tinha uma saúde tão forte que até mesmo depois da maldição, ele lavrou a terra. Criou filhos. O último Adão não tinha nem beleza, nem formosura no ato da cruz. Chamado de maldito. Será que o primeiro Adão suportaria isso?
Por isso que todas as pessoas, quando vão participar da Santa Ceia, primeira coisa que você tem que fazer, pedir perdão. Pastor, mas eu acho que eu não pequei. Não se engane. Pecou. Assuma o seu pecado. Assuma a semente que já está plantada aqui no seu coração. Porque o último Adão tem uma obra redentora para se manifestar de uma maneira transbordante aqui hoje por essa palavra. E é esta palavra que eu libero sobre a sua vida do versículo 15 de Romanos 5. Mas não é assim. O dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais pela graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, e parte desses muitos estão aqui salvos e alcançados pela graça, e nas mãos que antes abundou o pecado, agora superabundará a glória de Deus. É vida transbordante com Cristo hoje e para todos sempre, para a glória de Deus. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus. Por um veio a morte, e pelo único Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vida transbordante para todo sempre. Vamos ficar em pé, por favor. E você que ainda não entregou a vida para Jesus, você tem a chance de ouro da sua vida, tá? De ouro. E nós costumamos falar que é uma chance de sangue, porque o sangue de Cristo vale muito mais do que o ouro, porque pode comprar a alma. Existe uma negociação no mundo espiritual, viu? Mas essa negociação não é praticada com ouro nem com prata. Isso é corruptível, querido. Ouro e prata só tem valor aqui. No céu é feito de rua. Não tem valor absurdo como tem aqui. O que vale no céu é aquele livro escrito por dentro e por fora, que só um é digno de abrir o livro, desatar os selos. E quando ele se levanta no trono, se dobram os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E até quem não quer vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até quem não quer. Até aquela pessoa que fala assim: eu não, isso é coisa de crente. O teu está guardado. E uma hora você vai confessar. Qual o conselho que eu te dou? Confesse espontaneamente hoje. Você pode culpar Adão, e Adão teria todo o direito de falar assim: olha, eu cometi uma transgressão, e você cometeu quantas? Imagina esse diálogo, hein? Ele ia falar: não, Adão, deixa quieto esse assunto, eu acho que eu pequei mais do que o Adão. Mas o pecado entrou. Adão viveu mais de 900 anos, minha gente. E você sabe que a Bíblia mostra homens que morreram com a carne enfadada de tanto viver. Eu lembro uma vez, foi em São Paulo, fui visitar uma senhorinha da fé. Ela já havia passado os seus 100 anos. Aí a família falava assim: pastor, nós cremos no milagre, que ela vai levantar, que ela vai ir na igreja. Ela tinha tanta fé e tanta certeza na salvação, que ela falou: pelo amor de Deus, deixa eu ir embora com Jesus. Falei: pois é, eu acho que ela está salva, né? Para quem está com essa certeza tão grande. Já outros fogem do assunto inevitável. Não, esse negócio de falar de morte é muito pesado.
pesado para quem não sabe o destino, querido. Jesus sempre tratou a morte como um sono. Lázaro morreu, não está morrendo, não está morto não, está só dormindo. Está só dormindo. Chegou uma menina e disse em aramaico, Talita cumi, menina, levanta. A menina já estava morta. Uma naturalidade. O primeiro Adão veio do pó da terra e voltou para lá. E essa é a ordem natural, né? Eu sei que há algumas maneiras atípicas hoje de se tratar com o morto, mas essa é a maneira natural. Veio do pó, volta para o pó da terra. Essa é a maneira natural, tá? Bíblica, que nós temos de naturalidade. O último Adão também foi sepultado, morto, e desceu no seu lugar e no meu lugar, no inferno. E lá tomou as chaves da morte do inferno. E ressuscitou com o Espírito vivificante. E agora quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo Ele faz novo em sua vida. E o medo de morrer vai embora. E a vontade de viver é eterna. Quero viver eternamente. Não nesta terra. Converse com uma pessoa de honra, mas de muita idade. A pessoa vai dizer assim, olha, eu fico muito triste em ver filho quase dando na cara de um pai e de uma mãe. Olha, é muito triste ver que o professor hoje em dia não é respeitado numa sala de aula. Olha, é muito triste hoje que a polícia está virando mais bandido do que o próprio bandido. Porque as pessoas elas vão vivendo e percebendo que há uma degradação da sociedade. Antes, quando se descobria lá no teu bairro, ó, fulano está usando droga, era quase uma lepra. Ninguém chegava mais perto dele. Quando ele vinha, você já atravessava para o outro lado. Minha mãe está me chamando. Era assim que os pais ensinavam. Hoje em dia o drogado, ele ainda cospe a fumaça na tua cara, ele acha bonito. Ele passa perto do policial, ele não está mais nem aí. E hoje aquilo que era marginalizado está até elitizado. E tem hoje artistas com milhões de seguidores apoiando o uso de tal entorpecente. E quanto mais você viver, mais você vai perceber o declínio. E muitos estão indo à morte nesse pecado. Não só os pecados que nós consideramos graves, como o vício, a mentira, a prostituição, mas o pecado do orgulho mesmo. O pecado do orgulho. E veio um Adão, o último. Alguns chamam ele de segundo Adão. Já o Evangelho trata ele como o último. Uma criação do próprio Deus. Um projeto criado do Espírito. E o próprio Deus disse, eu não posso entregar isso para ninguém. Eu mesmo vou lá. E eu vou resolver abrir um caminho para dar vida transbordante a todos que confessarem Jesus como Senhor. É uma chance que você recebe. Basta saber se você vai aceitá-la ou não. Basta saber se você entende a gravidade e o risco que a sua alma está correndo. Somos entregues à morte todos os dias. Existem coisas que acontecem que você fala, meu Deus, não é possível, isso é uma tragédia. Entregues à morte todos os dias. Existem pessoas de Deus sendo semeadas na terra com seu corpo corruptível para nascer num corpo incorruptível. Para viver assim. A primeira coisa que Deus vai fazer quando você chegar no céu é enxugar dos seus olhos toda lágrima. Tirar toda a tristeza do seu coração, toda lembrança ruim. E quem está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. É isso que Ele vai fazer. E não adianta ficar
pensando, mas eu vou lembrar do fulano. Não vai lembrar de ninguém perdido. Não vai lembrar. Não vai lembrar de briga nenhuma. Não vai lembrar de pecado. Porque senão não seria salvação. Seria um limbo, né? Para lembrar, seria sofrimento de novo. Depois da morte, só juízo resta. E o que será? E o que será? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu nunca fiz isso. Entrega a vida para Jesus antes que Ele volte e você fique como aqueles que ficarão dizendo, tudo era verdade. E descobrir a verdade do pior jeito, né? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero confessar Jesus como meu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Se quer fazer isso hoje, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Sabe qual é o bom parâmetro para saber se você está longe ou perto? Qual foi a última vez que você tomou a Santa Ceia? Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue tem a vida eterna. Está em mim e eu nele. E quem não come da minha carne, e quem não bebe do sangue, não tem vida eterna. É simples. Já é uma vez por mês e você está longe. Imagina como não está o invisível da alma. Pastor, eu me afastei, mas eu quero me reconciliar. Eu quero voltar. Se você se afastou e quer se reconciliar hoje, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar com você, para que hoje você se reconcilie com Deus. Saiba que, mesmo que este passo seja difícil a ser dado, ele é necessário. Todos aqui estão firmes com Jesus? Que bom. Então coloca a mão na altura do teu coração, fecha os teus olhos. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Pastor João Ribe Palharim. Por que Deus comparou os espíritos devoradores aos gafanhotos, lagartas e pulgões? Deus sempre usou um método de revelar verdades profundas à humanidade através de fatos e símbolos comuns ao nosso dia a dia, para que a gente pudesse compreender. E para nos mostrar como agem os espíritos devoradores, Deus usou a figura do gafanhoto, da lagarta e do pulgão, que na lavoura agem em conjunto para destruir e acabar com tudo. Mas veja o que Deus diz. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo migrador, o cortador, o devorador e o destruidor. O migrador é um gafanhoto voador que se desloca para consumir a lavoura. Mas Deus não está se referindo nem à lavoura e nem a gafanhotos, e sim a pessoas. Então, ele fala de um espírito que migra para a vida da pessoa, seja na vida conjugal, na vida familiar, na vida profissional, e vai consumindo tudo o que ela tem. Na família, esse espírito migrador se utiliza de pessoas de fora para arrastar o seu filho para as drogas, a sua filha para o vício, o marido para as más companhias, e assim ele vai minando toda a casa, inclusive age para prejudicar a esposa, até trazer grandes prejuízos para a casa toda e arruinar a família. Já no casamento, esse espírito migrador se utiliza de alguém de fora para seduzir a esposa ou o marido e criar problemas dentro de casa. Quando isso acontece com o marido, ele acaba seduzido por uma amante e passa a gastar com ela lá fora
aquilo que deveria investir dentro de casa. E o contrário também acontece. Quando esse espírito migrador utiliza um homem para seduzir a esposa de alguém, a mulher fica com a cabeça virada. Larga a casa, larga os filhos, não se arruma mais para o esposo. A pessoa passa a se dedicar àquilo que não traz nenhum proveito para o seu casamento. Nos negócios, esse espírito migrador se utiliza de um concorrente que entra ali naquele segmento do teu negócio para arrastar a tua freguesia, fazendo até uma concorrência desleal para que você vá à falência e feche as suas portas. E na vida profissional, esse espírito migrador, dentro da empresa, do escritório, da indústria, se utiliza de um colega de trabalho que vai roubar as suas ideias, que vai se apropriar do seu trabalho, que vai fazer de tudo para levar o reconhecimento que deveria ser seu e acaba até assumindo uma posição melhor graças ao seu esforço que não foi reconhecido, porque ele roubou o seu mérito, ele roubou o seu prestígio e se aproveitou daquilo que deveria ser seu. Pastor João Ribe Palharim, como impedir a ação desse espírito migrador? Esse espírito migrador que entra nessas áreas da sua vida só pode ser combatido com um inseticida chamado fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas alçadas. Repare que tem pessoas que oram e até expulsam, mas ele não vai embora, porque só Deus pode repreender esse espírito migrador se você for fiel no santo dízimo e na oferta alçada. Então, interrompa a ação desse espírito migrador que está trazendo tantos danos e prejuízos na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Seja fiel a Deus. Deposite o santo dízimo. Deposite a oferta alçada, que você sabe que é equivalente ao santo dízimo. Faça isso para Deus. E Deus vai repreender esse devorador por tua causa. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto do vosso trabalho. Seja um pregador do telhado e faça parte desse trabalho abençoado que salva vidas. Anote a conta no Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 35333, dígito 7, repetindo, agência 1074, conta corrente 35333, dígito 7. Se preferir, através da chave Pix CNPJ 52 844 412 1000 ao contrário 01, repetindo, 52 844 412 1000 ao contrário 01. Ou use o QR Code para fazer a sua doação via Pix. Após fazer a sua doação, envie o comprovante para o número de WhatsApp 929 8143 1643. Repetindo o número 929 8143 1643. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu maravilhosamente para convosco, e o meu povo nunca mais será envergonhado. A sua fidelidade a Deus, nos dízimos e nas ofertas alçadas, além de abençoar e proteger a sua vida, salva almas. Fique na bênção e na paz do Senhor. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. E você que está acompanhando Paz e Vida no seu lar, a Paz e Vida é um ministério que não pratica a venda da fé. A Paz e Vida não pratica a obrigatoriedade do dízimo e da oferta, não cobram-se dízimos e ofertas dos seus membros. Porém, nós ensinamos o que está escrito. E o que é que está escrito, minha gente? Que o que semeia pouco, pouco colhe. O que semeia em abundância também colherá.
Se você entende que o trabalho da Paz e Vida é um trabalho genuíno, é um trabalho do reino de Deus, então deposite as suas ofertas e envie o comprovante da sua doação para este número de WhatsApp que aparece aqui no rodapé do seu televisor, computador ou até mesmo do seu celular. Eu sou o pastor Danilo Queiroz e toda semana temos aqui Paz e Vida no seu lar. Na semana que vem, pastor Eric Garcia estará abençoando você por essa programação e em breve, pastor Joaquim Neto derramando bênçãos através desta programação. Obrigado a todos da TV Cidade, obrigado a todos os pregadores do telhado, que Deus abençoe. E como sempre fizemos até chegarmos aqui, sempre começamos com bênção e terminamos também com bênção. Quer recebê-las? Então faça assim com a sua mão e que o Senhor, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, se inscreva no meu canal Danilo Queiroz para mais mensagens de paz e vida. Nos vemos na Paz e Vida ou nas nuvens do céu. Você acabou de assistir Paz e Vida no seu lar, com Joanribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da salvação.